Nosso irmão já participou de dezenas de programas de TV, deu entrevistas para a imprensa escrita e falada, proferiu palestras pelo Brasil e também pelo exterior, sempre esclarecendo de maneira objetiva e consoladora. Com a palavra, nossa irmã Celarilis. Queridos irmãos, pais e filhos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande conhecer esse recanto de luz, fazer novos amigos, rever velhos amigos tão queridos do meu coração. É muito bom estar aqui com vocês. Jesus é o modelo e guia da humanidade, conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos na questão 625. Aprendemos que estamos aqui na Terra para caminhar sob a égide deste exemplo, que é Jesus. Mas quando nós olhamos para nós e conhecemos um pouco de Jesus, a gente vê o quão longe estamos de conseguir nos igualar ao Cristo. Tarefa praticamente impossível. É uma tarefa para milênios. Mas nós finalmente vamos atingir a perfeição a qual estamos destinados desde o momento da nossa criação. Então a gente olha Jesus e fala: puxa, é muito difícil seguir o Mestre. E o próprio Mestre, sabendo disso, a cada século, desde que ele veio à Terra, a cada século e em cada localidade, veio à Terra um grande missionário. Um grande missionário mostrando que é possível buscar essa perfeição, que é possível seguir o Evangelho de Jesus. Em todas as épocas da humanidade, grandes missionários já passaram por aqui, refrescando a mensagem do Mestre em nossas memórias. Tive a bênção e a honra de conviver com um deles. Chico Xavier nasceu na minha cidade. Aliás, eu nasci na cidade dele. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha, hoje com 58 mil habitantes, ao norte de Belo Horizonte. Uma cidade conhecida por alguns dos amigos que estão aqui, mas particularmente conhecida pelo diretor doutrinário dessa casa, o Kleber, que foi gerente do Banco do Crédito Real em Pedro Leopoldo na década de 90, não é, Kleber? E sabia das contas de todo mundo lá da cidade. E o Chico viveu em Pedro Leopoldo mais da metade da sua vida. E é com muito bairrismo que eu gosto de dizer isso. Chico Xavier viveu 49 anos em Pedro Leopoldo e 43 anos em Uberaba. Porque é tão estranho como que as pessoas desconhecem a história do Chico. Numa dessas cidades que estive aqui pelo interior de São Paulo essa semana, estava lá no quadro anunciada a nossa presença. Dia 3 de maio, Célia Diniz, entre parênteses, Uberaba. Então eu falei: olha, me promoveram a uberabense. Porque falaram, é uma moça que veio da terra de Chico Xavier. E para a grande maioria, a terra de Chico Xavier é Uberaba. E não deixa de ser. E não deixa de ser. Como ele adotou a cidade pelo coração. Mas eu tive a bênção então de conviver com Chico Xavier. O meu pai trabalhava na Fazenda Modelo e foi colega de serviço do Chico durante 30 anos. A Fazenda Modelo é um órgão do Ministério da Agricultura. Então, durante 30 anos, aquele convívio. E depois, eu nunca me esqueci
Eu nunca me esqueci daquela figura meiga e carinhosa que aparecia de vez em quando pela nossa casa, lá na fazenda, e que a gente encontrava pelas veredas enquanto brincávamos aos arredores do escritório dele. Então, o primeiro fato que eu me lembro foi no princípio da década de 50. O Chico passa pelo meu pai na fazenda e diz: bom dia, Lico. E em seguida: bom dia, seu João. E meu pai assusta porque não tinha ninguém ao lado dele. A vivência do Chico era tão extraordinária que às vezes ele confundia se ele estava vendo um espírito desencarnado ou um espírito encarnado. Então meu pai se assusta e o Chico diz: olha, meu filho, o seu sogro, o seu João, está tão visível aí do seu lado, eu não sabia que ele havia desencarnado. E meu pai diz: e nem nós. Ah, então é isso. É isso que o seu sogro veio dizer, que ele já desencarnou. O meu pai vai procurar o meu sogro, o meu avô, e o encontra sepultado na região de Uberaba há 3 meses. Então a primeira lição que eu aprendo com esta história é que quando nós partimos desta terra, e sempre essa partida pode ser intempestiva, pode ser súbita, e nós não estamos esperando que isso aconteça, deixamos pendências para trás. E essas pendências nos atrapalham de seguir em frente, de seguir para o mundo espiritual. E ficamos presos aqui à terra por conta das pendências que deixamos. O Chico Xavier dizia que se nós tivermos uma bicicleta velha, que a gente queira que fique com determinado familiar, que nós deveríamos organizar o nosso testamento, porque é um problema a menos. Então nós vivemos o nosso dia a dia cheio de pendências. Aquelas pessoas que você precisava de encontrar, de reajustar alguma coisa no relacionamento, aquela tarefa que a gente está adiando para sempre. E quando a gente subitamente se vê desencarnado, devemos fazer por onde? Não partir com essas pendências aí, porque nos atrapalha. Nesta mesma época, um pouco à frente, o meu irmão de 8 anos, aquele que está ali, magrinho, sem camisa, ao lado da senhora de branco, aquela senhora de branco que é a minha mãe. Vocês conseguem me achar ali? Qual que sou eu ali? A fotografia não está muito boa. A última à esquerda. Oi, primeira da esquerda com o vestido rasgado. Quero mostrar ali, aquilo ali é um rasgado no vestido, a cerca era de arame. E nesta época o meu irmão brincando no quintal, ele fura o olho com uma hastezinha de ferro. E vai para Belo Horizonte, para o hospital, fica 3, 4 semanas e volta cego de um olho. Então, o Chico diz ao meu pai: busque aquela fotografia que a Lígia, que é essa senhora, que visitou a sua família mês passado, fez da sua família no portão. Como vocês podem ver, o Chico não está na foto, o Chico não estava nesse momento. Mas ele diz: busque aquela fotografia que a Lígia fez da sua família no portão. E quando a fotografia chega, o Chico mostra: no olho do meu irmão tinha a marca da cicatriz esbranquiçada que ficou do acidente. E o acidente não tinha acontecido ainda, mas na fotografia já apareceu ali o planejamento reencarnatório. Então o Chico usava este fenômeno aparentemente inexplicável para nos ensinar que nada acontece ao acaso
e que aquela cegueira parcial do meu irmão seguia um planejamento reencarnatório, que não foi por acaso que aquela finca, aquela haste feriu o seu olho. E então, a explicação para este fato é que quando o meu irmão planejava as experiências necessárias para esta encarnação, antes de renascer, que meu irmão pedia a cegueira, com certeza para desenvolver a visão interior, com certeza para saber para onde olhar, ele pede a prova da cegueira. E os mentores que o assistiam neste planejamento, nesta escolha de provas, consoante podemos perceber estas teorias na obra de André Luiz, os mentores não permitem que ele renasça com a cegueira total, porque ele não daria conta daquela prova deste tamanho, que ele poderia sucumbir no desalento, na revolta, e que então, em nome de Jesus, que diz que o fardo é leve e suave, ele é aconselhado apenas a cegueira parcial, porque seria um chamamento para o processo de evolução, sem que ele sucumbisse numa prova mais pesada do que podia suportar. Deste ensinamento, ao longo das décadas, a gente vai percebendo que ninguém neste planeta está com uma prova mais pesada do que pode suportar. Ninguém. E qualquer que seja a situação que nos acolher, qualquer que seja a dificuldade que a vida nos apresentar, nós podemos pensar: dou conta, vou vencer essa provação ou vou conseguir suportá-la, conservando a minha fé em Deus, a minha esperança, o meu otimismo, porque nos nossos ombros jamais estariam fardos mais pesados do que podemos suportar. Então, cada cristão, cada espírita que conhece a lei de ação e reação, cada espírita que conhece a importância da escolha das provas, não deve esquecer desses fundamentos, para não desesperar, para não cair no desalento. Afinal, nós somos adeptos de uma doutrina que se chama Consoladora. É o Cristo Consolador. E se nós não estivermos consolados, alguma coisa está errada na nossa compreensão com essa doutrina. E estar consolado significa enfrentar as dificuldades com a galhardia de um cristão, tendo a certeza de que as provas são necessárias, mas são apenas do tamanho que podemos suportar. E fazer isso sem perder a confiança em Deus, sem perder a fé no futuro. Chico Xavier escreveu isso no livro ditado por Meimei. Ele dizia: de todos os infelizes, os mais infortunados são aqueles que perderam a confiança em Deus, a fé no futuro e tiveram que prosseguir vivendo. Esse é o grande problema da humanidade. E nós, que compreendemos o porquê do sofrimento, nós conseguimos ver Deus através das nossas lágrimas. Porque muitos irmãos de outras expressões religiosas não conseguem ver Deus no sofrimento e na dor. E nós mesmos, infantilmente, dizemos assim: Deus foi tão bom para mim que meu marido estava desempregado e conseguiu um emprego. Deus foi tão bom para mim que meu filho passou no vestibular. Deus foi tão bom para mim que meu filho sofreu um acidente, mas escapou. Então, a gente só consegue achar que Deus é bom quando é a nossa vontade atendida. E no entanto, a gente ora todos os dias ao Pai dizendo:
dizendo: seja feita a vossa vontade. Mas a gente só consegue ver a bondade de Deus quando é a nossa vontade atendida. Temos uma fé que nos leva a raciocinar sobre quem é Deus e como Ele age em nossas vidas. Em 1984, na década de 80, né, Orlando? Você também andava por lá, em Uberaba, nessa época. Eu falava para o Chico como que eu faria para atender as mães enlutadas que me procuravam, porque em 83, quando meu filhinho se vai, as pessoas na minha cidade comentavam que uma mãe espírita perde filho de forma diferente, mais resignada, mais conformada, mais tranquila. E eu não me sentia assim. Eu sentia que o mundo tinha desmoronado na minha cabeça, mas as pessoas achavam que era diferente e me procuravam perguntando onde que eu encontrava forças para enfrentar daquela forma a partida de um filhinho. E eu conversava com elas e eu sentia que elas saíam de perto de mim tão desconsoladas quando chegaram. E eu falei para o Chico: Chico, como que eu vou consolar as mãezinhas que me procuram? Elas querem saber onde está a força que elas pensam que eu tenho. E Chico disse: minha filha, você é uma privilegiada. Para você o Evangelho chegou antes da dor. Você não sabe o que passam as pessoas que só vão encontrar o sentido do sofrimento depois da dor. Então eu conhecia a doutrina espírita, eu conhecia as leis que regem as nossas vidas, e isso me deu aos olhos dos outros uma força maior. Mas eu sei o tanto que doeu mesmo assim. Quando a morte de um filho me alcança pela segunda vez, as pessoas da minha cidade chegaram perto de mim, me abraçando e dizendo: ainda bem que você é espírita, né? Eu falei: então tá, coração de espírita não dói, tá beleza. Então, assim, nós temos realmente um patrimônio espiritual invejável, porque nós compreendemos o sentido da vida e nós ressignificamos o nosso sofrimento como uma experiência necessária, mas uma experiência passageira. Então a gente compreende muito e a gente tem que usar, e os senhores não tenham dúvidas, estão muito mais preparados para enfrentar as dificuldades que advirão, se advierem, do que os senhores pensam. A cada mãe que perguntar se está preparada para perder um filho, ela fala: Deus me livre, não estou. Porque desconhecem que a força chega na hora da necessidade. Deus não vai ficar desperdiçando força para quem não está precisando. Então os fluidos salutares, a espiritualidade que nos acompanha, nos ajudando, chegam na hora da nossa necessidade. Eu me lembro que o Chico levou para minha mãe um enxovalzinho de um irmãozinho que viveu 24 dias. E eu nunca entendi o Chico, que sabia tudo, por que ele presenteou a minha mãe com um enxovalzinho de bebê, se o bebê ia ficar só 24 dias. E eu me lembro, passando pela porta do quarto da minha mãe, o Chico assentado na beirada da cama dela e aquela mala velha, marrom, aberta com um enxovalzinho amarelo lá dentro. E eu senti um perfume. Eu senti um perfume vindo. Eu achava que era do enxovalzinho. E ele estava realmente impregnado de um pouco desse perfume. E esqueci aquilo. Para escrever esse livro, eu usei um método de regressão de memória que eu só conseguia ir até a infância. E eu relaxava, eu botava uma música e eu me transportava no tempo.
até a minha infância, para eu relembrar alguma coisa de tantas experiências que eu vivenciei ao lado do Chico, para eu lembrar esses momentos de tudo mais que ele tinha me ensinado, de tanta coisa que ele havia me ensinado. Eu queria compartilhar essas experiências. Então eu me lembrei do cheiro do enxoval. Eu me lembrei da cena exatamente como ela aconteceu. E 30 anos depois, eu conversando com o Chico em pé na cozinha da casa dele, eu estava com meu coração despedaçado e eu sinto de novo o perfume. Meu Deus, olha o perfume do enxovalzinho de Ismael aqui. E eu não interrompi o Chico para dizer que eu sentia aquele perfume, e seguiu 20 anos depois, pesquisando e estudando mais profundamente sobre a vida do Chico, para que eu pudesse idealizar o memorial do Luiz Gonzaga. Você tanto nos ajudou e acompanhou todas aquelas pesquisas. Ali, estudando mais sobre a vida do Chico, eu descobri uma coisa que muitos médiuns já sabem, mas eu não sabia. Quando o espírito Sheila está presente no ambiente, ela exala perfume de rosas. E o espírito Sheila estava sempre ao lado do Chico quando ele ia receber as mães muito desesperadas, muito sofridas com seus lutos. E naquele momento na cozinha do Chico, eu era uma mãe desesperada. E a Sheila se aproxima para me envolver nos seus fluidos, ajudando o Chico naquela tarefa abençoada de trazer consolo aos nossos corações. Então eu fico pensando, meus irmãos, eu levei 50 anos para conseguir compreender ao todo um fato que eu vi na infância. E hoje eu chego à conclusão que nós não sabemos quem é Chico Xavier. Porque a metade do que ele viveu, do que ele sabe, do que ele viu, do que ele foi proporcionado pelos amigos espirituais superiores, ele não contava. Então a gente não sabe quem foi essa alma tão iluminada, mas sabemos dele o suficiente para usá-lo como exemplo. Quando nós dizíamos que a cada século desce na terra um missionário em determinadas regiões, o Chico vem exatamente como este exemplo mais próximos de nós do que Jesus. E quando a gente vê a vivência evangélica dele, ele se torna o caminho para Jesus. É o exemplo mais próximo, mais concreto, mais palpável. Meu pai, aos 66 anos, construía casinhas para as famílias assistidas do Luiz Gonzaga. Já estava aposentado e na 13ª casa, ele, ao atravessar a BR de bicicleta, ele é atropelado por um caminhão e 3 dias depois ele se vai. Alguns meses depois, visitando o Chico em Uberaba com a minha mãe, o Chico nos relata o momento do desencarne do nosso pai. E com esta história eu posso levar a muitos corações enlutados a certeza do reencontro com todos aqueles que nós amamos e que partiram antes de nós. Chico nos diz que o Espírito Bezerra se aproximou dele e falou: vamos a Belo Horizonte desligar o lico. Está na hora da partida. Desligar os últimos laços que prendem lico ao corpo. Eu não vou falar de perispírito, não vou falar de desencarne, porque eu tenho certeza que esse é um tema que os senhores estudam aqui nessa casa. Então o Chico se aproxima, ajuda a desligar os últimos laços. O meu pai sai do corpo e, com a vista ainda embaçada, ele olha para um lado e vê uma mocinha. E ela fala: pai, e ele fixa a vista e não reconhece de pronto. E ela diz: pai, sou eu, não está me conhecendo? Eu cresci.
E ele então se abraça àquela menina. A mediunidade de Chico é tão extraordinária que o Chico nos relata o que meu pai sentia e pensava naquele momento. Meu pai abraçava a filha caçula, que há 7 anos havia partido, também atropelada por um caminhão. E meu pai dizia: minha filha, 7 anos de saudade. Olha aqui a gente, você também veio para cá atropelada por uma máquina tão pesada. A emoção é tão forte que o meu pai desmaia e é acolhido no colo da mãezinha querida dele, que havia partido 3 meses antes. Ali ele dorme e é acordado com convite para assistir ao próprio sepultamento. Eu achei de péssimo gosto esse primeiro programa que ele teve no mundo espiritual, sabe? Achava que o convite devia ser mais leve. Estudando depois, para pôr esse fato no livro, eu descubro que acompanhar o próprio sepultamento é um fenômeno mais comum do que a gente possa imaginar. Porque esta é a primeira aula que a gente recebe no plano espiritual, que muitos recebem no plano espiritual, para perceberem a materialidade da continuidade da vida. Então fala: olha aqui o seu corpo, estragou, adoeceu, não te serve mais, olha lá o seu corpo. Agora olha você tem outro corpo igualzinho, é com esse que você vai continuar. É assim que a vida continua. Então essa é a primeira lição. E os mentores orientam meu pai a fazer uma oração e agradecer aquele corpo que não lhe servia mais, que estava estragado, mas aquele corpo que havia sido usado como uma bendita ferramenta de trabalho nesta existência. Chico Xavier me diz algum tempo depois: o seu pai manda lhe dizer, para suportar a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. Eu já sabia de reencontros, mas ver o fato assim me encheu de esperanças. Mas eu sabia que para merecer eu tinha que sair dessa vida melhor do que cheguei. Esse é o objetivo de todos nós. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Estamos aqui para crescer, para atingir a perfeição. Então, a dor faz isso com a gente. Dá essa pressa para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente consiga ir superando os próprios limites. E confesso aos senhores que este trabalho da dor em meu coração ainda não está completo, porque eu ainda não melhorei tudo o que precisava, é lógico que não, nem o que se esperava, mas eu sei que o caminho é esse. Eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, eu vou rever todos os meus familiares. Todos nós vamos nos encontrar, porque a morte não mata o amor que une as pessoas. A morte é muito menor do que o amor. E no plano espiritual, os nossos amores que vieram para a Terra e partiram antes de nós, mas principalmente os nossos amores que não nos acompanharam nesta encarnação, estão nos aguardando. A minha mãe tinha uma noção tão exata de como a vida continua no outro plano, que quando meu pai se vai, ele deixa a jovem Lia com 61 anos de idade. E um dia eu chego na minha casa, na casa da minha mãe, ela estava mais triste do que eu pensei. E eu perguntei para ela a razão daquela tristeza, e ela dizia: olha, quando a gente
Quando eu encontrei com seu pai a primeira vez, a gente dançava no clube das operárias da fábrica de tecido, o clube industrial. A minha mãe trabalhava na fábrica de tecido, a mesma fábrica que o Chico trabalhou dos 9 aos 12 anos de idade, a mesma fábrica que as irmãs do Chico trabalhavam, e tinha esse divertimento, um clube para as operárias da fábrica, e lá o meu pai estava levando as irmãs dele, que também trabalhavam na fábrica, e dançava com a minha mãe, e dançava com uma linda morena chamada Josefa. E minha mãe ficava enciumada, porque ela não sabia quem que meu pai queria namorar, porque naquela época, se dançasse 3 músicas com a mesma pessoa, já era compromisso sério. Então ela ficava ali pensando naquilo. O meu pai faz a escolha e casa-se com a minha mãe. E a Josefa desencarna, morre aos 21 anos de idade. E é interessante que quando a pessoa morre jovem, ela eterniza na memória a própria beleza, né? Então, voltando à sala da minha mãe, eu encontro minha mãe muito triste. 3 meses após a partida do meu pai. O que a senhora tem, mãe? Ah, estou aqui pensando, minha filha. Tem certeza que Lico está lá com Josefa? E a gente ia operar, a minha mãe não tinha coragem de pedir Chico mensagem. Ela não tinha coragem, mas ela ficava com uma expectativa tão grande. Quando acabava a reunião, Chico dizia: minha filha, Lico teve aqui, mandou dizer que está tudo bem, mas não vai mandar mensagem, não tem tantos jovens precisando de falar com suas mãezinhas. Minha mãe falava: está muito certo, Chico. Mas daí 4 meses, nós de volta para Uberaba. Ó, minha filha, Lico teve aqui, papai, mãe, está muito certo, Chico. Da 3ª vez no carro na volta, minha mãe fala: Lico deve estar muito ocupado mesmo. Não tem nem tempo de escrever uma carta para mim. E ela ficava em casa, orando e dizendo: Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? E quando eu conto esse caso para as pessoas enlutadas, eu o faço para alertar aos nossos corações que tudo que a gente pensa e sente envolve no mesmo sentimento e no mesmo pensamento os nossos entes queridos que partiram. Porque o meu pai captava o clamor. Por que esse silêncio? E finalmente, 2 anos depois, ele manda a mensagem e começa assim: Lia, por que tanto barulho? Tipo, só desencarnei. Ela tomou um comprimido de civalena e teve uma alergia muito grande. Vocês já conhecem esse comprimido, civalena? Pelo amor de Deus, eu conheço. Alguém mais lembra? Obrigada, gente. E ela abre o corpo em eczemas, irritações e tal, e aquele vermelhidão, aquela ardência. E como a nossa casinha era muito perto do escritório, o Chico passava ao final do expediente, aplicava passes curativos. Mas ficou uma mancha vermelha escura na testa da minha mãe, que ali na foto não aparece direito. Mas aquela mancha, ela pergunta ao Chico: ficou uma mancha, Chico, vai sair? Ele dizia: não, Lia, essa mancha vai ficar para sempre. Porque todos os dias que você se olhar no espelho, você vai lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Outra lição. A minha mãe, para se reajustar com um passado equivocado, trazia a alma estragada, trazia a alma ferida, trazia a alma doente. Então ela precisava de mergulhar no corpo físico para deixar aqueles estragos, que as feridas que com certeza ela deve ter causado em alguém, impregnada no próprio corpo perispiritual. Então ela pede: eu quero renascer com a lepra, porque a doença
O corpo é o remédio da alma. E ela é então orientada que ela não precisava de sofrer para conseguir o reajuste. Que também pelo trabalho, que também pelo amor, é possível queimar o karma. Então, nessa existência, quando surge toda a deformação da pele dela, não era lepra, era alergia ao remédio, e ela é curada, mas com advertência. E ela trabalhou muito. Este retrato fica na minha sala de televisão para eu lembrar que nessa existência eu nunca vi a minha mãe assistir televisão de dia, nem sábado e domingo. Era sempre no trabalho. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá em 1983. E essa é a cena do filme que conta parte da nossa história. As Mães de Chico Xavier, vocês assistiram? Então, aí nesse diálogo, as pessoas me perguntavam: Chico te deu essa resposta? E eu dizia: deu. E não me dava conta exatamente por que o Chico me deu aquela resposta. Porque um ensinamento tão grande nascia dali, que eu fui pensar nisso bem mais tarde, para escrever um livro e colocar ali um fundamento evangélico dos fatos. E então a situação era a seguinte: o meu filhinho passeava de bicicleta, monareta, um banquinho para cadeirinha na frente, e a bicicleta estava com o pneu furado. A babá de 16 anos pega a bicicleta grande, coloca o meu filho na garupa e vai passear. Numa esquina, ele desce para alguma coisa, e quando vai subir de novo na garupa, a bicicleta parada, ele cai do outro lado, 2 pontinhos insignificantes na nuca, e daí 3 dias ele parte dessa vida. A babá me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois vinha de novo. Ela não entendia como que ela não tinha matado meu filho. Eu matei seu filho, você me perdoa? E isso repetidas vezes, até algumas semanas, eu ter condições de falar com ela: você não matou meu filho. Você é responsável pela queda, mas não é responsável pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boa. Se você quer ouvir, eu te digo: perdoo, mas você não é culpada. Cheguei em Uberaba 4 meses após a partida do meu filho. E o Chico me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? É esse diálogo que está aí. Você perdoou a babá, não é, minha filha? E ele, quando ele ia falar alguma coisa muito séria, ele puxava os óculos para baixo e olhava a gente por cima dos óculos. E eu olhei os olhos dele para dizer: perdoei, Chico. Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você nem seu marido suportariam o remorso. E aí vem um grande ensinamento que eu desdobro num capítulo do livro que se chama O Outro Lado do Perdão, onde quantas vezes na vida nós encontramos pessoas que atuam como um instrumento cego da lei, fazendo acontecer as coisas que tinham que acontecer e nos poupando do processo tão doloroso da culpa, e a gente odeia aquela pessoa que nos fez um mal muito grande. Então esse ensinamento é extraordinário. E o Chico me explica: o seu filho foi um espírito que se comprometeu através do mau uso da inteligência. E tinha a cabeça doendo, a cabeça doía, porque ele usou mal a inteligência, ele estragou o cérebro da alma. E isso doía no plano espiritual. Ele precisava de um corpo para deixar aquele estrago que ele tinha na alma. E este estrago se expressa em forma de um aneurisma que romperia naquela época
de voltar para casa, naquela época de deixar o corpo aqui, deixar o problema aqui, aquele aneurisma romperia com queda ou sem queda. Então a babá entra naquela história ali, vivendo com certeza uma experiência necessária na vida dela e nos poupando da dor. E mais, o Chico relata que os meus filhos tinham o hábito de jogar todas as almofadas no chão, dar uma pilha alta e ficar pulando ali. E o meu filhinho de 2 anos e meio, 3 anos, acompanhava os 2 maiorzinhos para brincar disso. E o Chico relata que o meu pai, desencarnado há 4 anos então, ficava com as mãos protegendo a cabeça do meu filhinho para que ela não batesse no chão e ele partisse antes da hora. Esta informação nós podemos desdobrar em tanta compreensão da vida, porque se para Deus fazia diferença um menininho de 3 anos partir em fevereiro, em março, em dezembro, não fará diferença para Deus nós adultos que estamos indo pelo asfalto e um caminhão atravessa ali e bate o nosso carro, dizima a família inteira. Nós que somos assaltados numa esquina e assassinados, será que é o acaso que está regendo e nós não estamos indo embora antes da hora? Conseguimos pensar nisso? Não existe bala perdida. Não existe nada que atravesse na frente da nossa programação reencarnatória. É o Haroldo Dutra Dias que nos traz uma explicação simples. O ladrão está na esquina, ele vai matar alguém. Ele escolhe a esquina, ele escolhe o dia, ele escolhe a hora, ele escolhe a ferramenta, faca, pedrada, paulada, tiro. Ele escolhe tudo, mas a vítima não é ele que escolhe. Porque Deus não permite que passe por ali quem não estiver na hora de partir e partir debaixo da violência. Porque cada um tem um tipo de morte que precisa para aprender mais alguma coisa que naquela existência ele não tinha aprendido ainda. Então, o acaso não existe. A doutrina espírita é maravilhosa ao nos esclarecer que não estamos sujeitos à maldade do mundo. Que a nós só chegará o que trouxemos como experiência necessária. Estamos todos sobre a égide das leis divinas. É assim que Deus atua em nossas vidas. As leis divinas são eternas, perfeitas e imutáveis, como o próprio Deus. E são elas que não permitem que nos aconteça o que não pode acontecer, porque não está na hora da nossa partida. Deus a tudo prevê e provê. E está tomando conta através de suas leis e de seus mensageiros de cada um de nós. De cada um de nós. Deus é perfeito, então Ele é o presente em todos os lugares. Ele tem total sabedoria de tudo que vai acontecer. Ele é todo amor, todo justiça, todo amparo, todo proteção. Porque se nós tirarmos uma só das características de Deus, Ele deixa de ser Deus. E se eu acredito em Deus, eu vou acreditar nesse Deus que está presente em todos os lugares, nos protegendo. Conseguimos acreditar nesse Deus? Conseguimos? Ou vamos ficar nos odiando uns aos outros, achando que estamos entregues às maldades da vida? Pus esse Nelson Xavier aí para encerrar com ele. Encerro um pouquinho mais à frente. Seu Francisco, eu estou jurada de morte. Ele falou que eu podia falar só 40 minutos.
Pedir uma mulher que fale pouco é uma tortura, né? Que hora que eu comecei, seu Francisco? Que hora que eu comecei? Você pode até tem mais tempo. 10 minutinhos. O pessoal está interessado. Vamos lá. Onde que eu estava, Jesus? Parei para brincar e esqueci. Lembrei. Não lembrei. Não, o Nelson. O Nelson Xavier teve em Leopoldo durante 8 dias, caminhando pelas ruas, a gente acompanhando. Ele queria saber como é que Chico sorria, como é que Chico andava, como é que Chico, quem que ele conhecia, e etc. E foi até estranho porque o Nelson retrata no filme o Chico já de Uberaba. Quem retrata o Chico de Leopoldo, até na faixa de 40 e poucos anos, é o Ângelo Antônio. Mas o Nelson estava lá, ele é uma pessoa sensacional, e a gente ficou amigo. Depois nós fomos convidados para fazer a prece inicial para o elenco do filme e para assistir 3 dias de gravação lá no Projac. E numa clínica do Rio de Janeiro que seria desmanchada, então a primeira cena do filme foi o Nelson Xavier, caracterizado de Chico, andando entre a cama de pessoas doentes, crianças, adultos, idosos, figurantes, né? E o Nelson andando lá e aplicando passe e conversando com um baixinho e tal, abraçando o outro. E no intervalo da gravação ele me pergunta: então, você achou bom? E eu estava meio escaldada das críticas que o Bezerra de Menezes tinha recebido, porque acharam que o ator ficou muito circunspecto, muito cara fechada, e que o espírito da elevação de um Bezerra tem a suavidade e a leveza de quem está bem, né? Então, quando eu vi o Nelson com aquela cara, eu vi, vão falar a mesma coisa desse filme. E ele me perguntou: tá bom? Eu falei: não tá não, Nelson. Você tá com a cara muito fechada. Uai, mas que cara que eu ia fazer? Chico está visitando doente, ele está rindo. E o Nelson era pro direto, né? Falei: não, Nelson. Que cara que ele fazia? No rosto do Chico, sempre a alegria de quem estava servindo. A alegria de servir é o semblante. Ele falou: não sei fazer isso não. Eu falei: nem nós sabemos servir com alegria. Então, imitar o Chico Xavier é uma coisa, é um desafio para muito tempo. Em 2006, de novo, eu me vi na porta de um CTI, rogando a Deus pela vida de um filho, pela vida física de um filho. E eu arrogantemente orava, porque nós somos tão arrogantes às vezes, que nós não percebemos o grau de orgulho que a gente coloca, mesmo no momento de maior dor. E eu dizia: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade. Mas eu acho que dessa vez, nossa vontade vai empatar. Porque eu já aprendi tudo que a perda de um filho tinha para ensinar. Isso eu dizendo para Deus. Porque eu aprendi que a gente não sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Quando a gente aprende o que aquela dor vem ensinar, quando a gente aprende o que aquela doença vem ensinar, quando a gente aprende o que aquela situação veio ensinar, cesse o karma. Porque a gente só sofre para poder aprender. Então eu dizia para Deus: eu já sei, eu já entendi o que é a vida, eu já estou caminhando, eu não preciso dessa dor mais, então eu acho que a minha filha não vai. E lá se foi a minha filha. Com 3 dias uma dengue hemorrágica a levou, aos 27 anos. Então eu volto a pensar da quantidade de coisa que eu ainda tinha que aprender. E compreendo a resposta do Chico lá atrás para mim. Você acha que fez muito por ter perdoado? Aos olhos de quem nos assistisse o diálogo nesse momento, estaria ali uma mãe jovem
com o coração despedaçado, que humildemente respondia: perdoei, Chico. Você perdoou, babá, minha filha? Perdoei, Chico. Aos olhos de quem estivesse olhando, mas aos olhos do Chico, que sempre souberam ver o que sentíamos e o que pensávamos, ele dá a resposta. E ele não responde ao que eu falei, ele responde aos meus sentimentos daquele momento. Perdoei, Chico. E junto com isso eu dizia, sem palavras: viu como é que eu sou magnânima? Perdoei. Viu, Chico, como é que eu aprendi tudo das leis que regem as nossas vidas? Eu sei que a causa não foi só aquela, eu sei que há uma causa por trás. Viu como é que eu sou esperta e sabida e boazinha? Era isso que eu dizia. E na porta do CTI, 23 anos depois, a mesma arrogância. Não, minha filha não vai. Eu já aprendi tudo. Que loucura. Como somos tão desconhecedores de nós mesmos. Como a gente não sabe se medir. E tanto aprendizado que eu não tenho tentado compartilhar por onde ando, e aqui agora eu vou compartilhar apenas um. A minha filha tinha 27 anos, estava noiva, tinha sido promovida no emprego, tinha terminado a faculdade, ia começar a construir a casa junto com o noivo. Ela estava totalmente emaranhada nos projetos da vida material. Totalmente. Eu pensava: meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Eu ensinei minha filha a morrer? O que vai ser dessa menina quando ela acordar no plano espiritual e ver que tudo e todos que ela amava tinha ficado para trás? E eu pensava: morrer é fácil, um mosquitinho picou e fez isso. Desencarnar é que é difícil. E desencarnar é olhar para trás, deixar tudo, todos os projetos mais imediatos e seguir em frente, desapegando. E naquelas primeiras semanas de muita dor e muito sofrimento, eu pensava na minha filha em vez de pensar na minha dor. Aí está a força que as outras religiões não compreendem, porque nós sabemos que a vida continua, nós sabemos que os nossos filhos não vão dormir até o dia do juízo final, nós sabemos que eles precisam de nós e da nossa força. Então a mesma dor que nos coloca lá no fundo do poço é a que só ergue, porque a gente tem que ficar forte para ajudar os nossos filhos. E então eu tinha que buscar forças dentro de mim, porque quando o filho está sofrendo, está com problema, para qual colo que ele vai? Da mãe. Dos pais, de um modo geral, né? Quando eles estão sofrendo. E quando a minha filha acordasse e sofresse, até se readaptar, porque na verdade ela estava voltando para casa, ela ia me procurar. Porque os laços que nos uniam se fortaleciam com aquela dor. Porque os laços que nos uniam se tornavam mais indestrutíveis do que os que estavam aqui antes. E então, no meu coração, ela não poderia encontrar em nenhum momento lamento. Que pena, filhinha, que você se foi. Que pena que você teve que deixar tudo aqui. Que pena. Ela não podia encontrar isso. Ela tinha que encontrar palavras de ânimo, de força, de coragem. Segue em frente. Vai, querida, você vai dar conta, eu vou dar conta de cá, e mais na frente a gente se encontra. Era isso que ela tinha que encontrar no meu coração. Mas André Luiz nos ensina que quando as nossas preces só saem dos lábios, elas não sobem um palmo acima da nossa cabeça. E eu precisava que as minhas preces chegassem até o coração da minha filha. Eu precisava que o meu coração sentisse o verdadeiro desapego. E como aí veio o grande aprendizado.
Desde pequenininha eu ouvia que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas. E no fundo, primeiro eu não concordava. Por que eu vou amar a Deus? Na adolescência eu pensava, um Deus que eu não sei quem é, onde está, como faz, como atua, mais do que eu amo meu pai, minha mãe, minha bicicletinha, meus amigos. Como que eu posso amar a Deus mais do que isso, essas coisas que eu amo, essas pessoas que eu amo? Mais adulta, eu buscava no meu coração o amor a Deus sobre todas as coisas e não encontrava. Eu amava um monte de coisa mais do que eu amava a Deus. E quando a minha filha se vai, para que eu tivesse o desprendimento total do meu coração, eu descobri, só amando a Deus acima de todas as coisas, só tendo por Deus um amor maior do que eu tinha por ela, é que eu conseguiria entregá-la para Ele, ao verdadeiro Pai. Porque amar um filho que chega é muito fácil. O verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta. Porque na verdade não somos pais, somos genitores, temos os gens. O verdadeiro Pai é o nosso que está no céu. E nós temos uma dificuldade enorme em ver Deus como Pai. E uma dificuldade maior ainda de receber as bênçãos que Ele nos envia a todo momento, como Pai amoroso que é. Nós não conseguimos desfrutar a maravilha que é ser filho de Deus. Porque nós raciocinamos assim: se Deus é meu pai, Ele é pai dele, dela, dele, dela, então nós somos todos irmãos. E como a gente não consegue viver como irmão, a gente não consegue usufruir a maravilha que é ter esse pai que nós temos. É o nosso aprendizado. É o que nós temos tentado aqui: amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Escreveu Chico Xavier para o grande amigo Joaquim. E eu fico olhando e deixo como reflexão para todos nós. Nós espíritas temos que cumprir a segunda parte da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Por que encarnamos? Por que a necessidade da encarnação? Para atingir a perfeição e fazer a nossa parte na obra da criação. E nós, trabalhadores da última hora, que muito recebemos desta doutrina, nos explicando os mecanismos da vida, nós temos que dar esse testemunho. Nós temos que trabalhar na seara do Mestre, construindo um mundo melhor, porque é assim que a gente vai dar a nossa parcela na obra da criação. E trabalhar na seara do Mestre não é só aqueles momentos que você já aposentou, ou que você sai de casa para ir fazer uma sopa, uma costura, uma assistência, um grupo de estudo na casa espírita. As atividades doutrinárias. Trabalhar na seara do Mestre não é só isso, não. É colocar Jesus em nossas vidas em todos os momentos. Na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Nós temos que colocar Jesus como modelo e guia. E temos que agir como discípulos de Jesus. E dar o nosso testemunho. E fazer a diferença. Nós somos espíritas, mas não somos proselitistas de sair arrecadando as pessoas para ir para dentro da casa espírita. Mas nós temos que fazer a diferença e dar o nosso testemunho de espírita a ponto do nosso comportamento nos distinguir da maioria.
Para a pessoa chegar perto da gente e falar: o que você tem que eu não tenho? Como é que você conseguiu fazer dessa forma? Como que você consegue isso ou aquilo? O que você sabe que eu não sei? E aí você diz: sou espírita, frequento em tal lugar, lá eu aprendo isso e isso. Aí você vai fazer o seu convite, com o seu testemunho, porque as pessoas estão lendo e devem ler o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas atitudes também. Jesus é o modelo e guia. Chico Xavier, um maravilhoso exemplo que mostrou ser possível seguir esse modelo. Muito obrigada, meus queridos. Que Jesus abençoe a todos.